Queridas crianças, queridas amigas e queridos amigos do canal Neinha Santos. Estamos na Semana Maior, a Semana Santa, que a tia Neia falou no Domingo de Ramos. E a tia Neia disse que faríamos 4 vídeos nesse final de semana, a começar da Quinta-feira Santa, justamente por estarmos celebrando a Semana Santa, a Semana Maior, a Semana do Amor de Deus por nós. Vocês podem ver, tia Neia está aqui num cenário bem diferente. Aqui está Jesus crucificado. Olha aqui, o coração de Jesus, do seu coração aberto, jorra sangue e água, que são os sinais da nossa salvação. O sangue de Jesus que nos salvou na cruz e a água cristalina, água pura, que brotou do seu lado aberto na cruz. Na Sexta-feira Santa, nós vamos falar exatamente dele, do crucificado, nosso Redentor, nosso Salvador. Vocês estão vendo essa caixinha de madeira aqui, marrom? Aqui, essa caixinha chama-se sacrário, é onde está Jesus, onde ele mora 24 horas. É a Arca da Aliança, a aliança que Deus confirmou através de Jesus, que é a realização total da promessa de Deus, a salvação, a presença eucarística de Jesus. Depois, quando a tia Neia for falar do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus, tia Neia fala de novo do sacrário, tá certo? Mas eu quis apresentar para vocês Jesus que está aqui. Nós te amamos, Jesus, é em teu nome que estamos aqui, é em teu nome que a tia Neia faz esses vídeos para as crianças, para os adultos, para apresentar pelo menos um pouquinho do grande amor de Jesus por nós. Muito obrigada, Jesus, nós te amamos. Então vamos lá, minhas queridas e meus queridos. Antes de falarmos especificamente da Quinta-feira Santa, que é o vídeo de hoje, a tia Neia vai fazer 2 introduções. A primeira introdução é para explicar a Páscoa, tá? Porque a Páscoa é um acontecimento muito antigo, que veio lá do Antigo Testamento. Vocês sabem que a Bíblia é dividida em 2 volumes, né? Tem os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento é como se fosse sinais pré-figurativos, sinais e acontecimentos em vista do acontecimento total que é Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, por falar nisso, a Páscoa é um acontecimento muito grande dos judeus, chamada Páscoa dos Judeus ou Páscoa Judaica, que significa a libertação. A palavra Páscoa para nós católicos significa passagem, que veio lá da palavra Pessá do judaísmo, que significa passagem, né? Da onde que vem essa passagem? Que passagem é essa no Antigo Testamento? Quando o povo de Deus morava no Egito, depois da morte de José do Egito, porque José ele foi eleito rei do Egito, e ele cuidava muito bem do povo de Deus. Mas aí depois que José do Egito morreu, o povo de Deus ficou abandonado. E sabe o que aconteceu? Entrou no Egito um rei muito cruel, o rei Faraó, conhecido, todo mundo sabe, o Faraó do Egito. Esse Faraó, o que ele fez com o povo de Deus? O povo de Deus estava crescendo muito, era um povo muito numeroso, um povo trabalhador, um povo de princípios, um povo que louvava a Deus, que adorava o único Deus verdadeiro.
Mas esse faraó, ele ficou com muito medo desse povo. Ele achou que esse povo de Deus, grande e numeroso, ia ser uma ameaça para o reinado dele. Ia crescer e ia acabar dominando todo o Egito. Então o que o faraó fez maldosamente no seu coração? Ele mandou castigar o povo de Deus. A imagem da tia Neia está bem pequena, a tia Neia vai tentar aproximar da câmera. Olha, então ele mandou acorrentar, mandou judiar do povo de Deus, fez com que o povo de Deus trabalhasse em trabalhos forçados, acorrentou, escravizou o povo de Deus, e aquele grande povo passou a ser escravo no Egito. Trabalhavam demais, quase sem comer, não ganhavam comida, eram maltratados, chicoteados, eram verdadeiros escravos. Olha que tristeza. E o povo de Deus estava sofrendo demais nas mãos do faraó, rei do Egito. Então o povo de Deus clamava, gritava e chorava e rezava noite e dia, pedindo a libertação. Então chegou um momento que Deus, misericordioso e bom, escutou o grito, o lamento, o clamor desse povo no Egito e mandou um libertador. Tia Neia não fez a imagem aqui, mas esse libertador do povo de Deus no Egito chamava-se Moisés. Sim, Moisés. Moisés significa saído das águas. Uma hora a tia Neia explica como é a história completa de Moisés, mas agora não dá tempo. Então Deus mandou esse libertador Moisés, e esse libertador atendia, ouvia a voz de Deus e era o porta-voz de Deus junto ao povo, né? Aquele povo sofrido. E então, por intermédio de Moisés, o libertador, Deus libertou, Deus salvou o seu povo através da passagem do Mar Vermelho. Passagem. Então a Páscoa aconteceu na passagem do Mar Vermelho. O rei do Egito, o faraó, ele não queria de jeito nenhum libertar o povo. Deus precisou mandar 10 pragas no Egito. E a última e mais terrível de todas as pragas foi que todo filho homem, primogênito, ou seja, mais velho, iria morrer, inclusive o filho do rei faraó. Quando o filho do faraó morreu, aí ele não aguentou mais. Aí ele falou, pelo amor de Deus, manda esse povo embora, eu liberto esse povo, pode ir. E aí então o povo de Deus foi liberto. E para que o povo de Deus passasse são e salvo através da vara de Moisés, não era uma vara mágica, mas era uma vara que tinha um poder vindo da palavra do próprio Deus. E Moisés bateu a vara no mar, e o Mar Vermelho abriu-se em duas partes. O Mar Vermelho se abriu e no meio fez-se um corredor seco, enxuto. E o povo de Deus marchou, saiu do Egito, aquela multidão imensa. Então essa passagem do Mar Vermelho, para chegar aonde? Para chegar à terra prometida, a terra que Deus prometeu para o seu povo, a terra maravilhosa onde corre leite e mel, a terra da salvação, a terra da libertação. Então é maravilhosa essa história. E essa história que a tia Neia contou bem por alto, o povo judeu celebra essa Páscoa, essa passagem. Todo ano, em março e abril, é o tempo da Páscoa dos judeus. Mas a Páscoa nossa, Páscoa de nós católicos, é a Páscoa da ressurreição de Jesus. Maravilhosa. Que a tia Neia falou, né, que o Antigo Testamento era um sinal do Novo. Então essa Páscoa, passagem lá de trás do Antigo Testamento, vai se realizar completamente em Jesus, na Páscoa da ressurreição de Jesus. E essa Páscoa, às vezes, a gente pensa que a Páscoa maravilhosa, ela acontece só no domingo da Páscoa. Mas não é isso.
A Páscoa, na verdade, ela acontece desde a Quinta-feira Santa, ou seja, desde a última ceia de Jesus com seus discípulos. Passa pela Sexta-feira da Paixão, onde Jesus morre, passa pelo silêncio do Sábado Santo, para chegar no domingo da ressurreição, na madrugada luminosa da ressurreição de Jesus. Então, por isso que a igreja celebra o Tríduo Pascal. Tríduo significa 3 dias. Então, quinta-feira à noite, sexta-feira e sábado, e na madrugada do sábado para o domingo é a ressurreição de Jesus. Então, são os acontecimentos mais importantes da Semana Santa, que nós chamamos de Tríduo Pascal. E é por isso que a tia Neia tem que falar, tem que contar isso em 4 vídeos. O vídeo da última ceia, que é a Quinta-feira Santa, que é esse que a tia Neia está fazendo agora. O vídeo da Sexta-feira da Paixão, que é a paixão e morte de Jesus na cruz, que vai ser amanhã. O vídeo do Sábado Santo com Nossa Senhora das Dores, que é um dia de silêncio, de oração. E o maravilhoso vídeo da alegria total do Aleluia da Páscoa, que é o da Páscoa da Ressurreição, tá certo? Então é muito importante você acompanhar esses vídeos da tia Neia para você compreender um pouquinho de tudo que significa essa Páscoa da Ressurreição do Senhor, toda essa celebração da igreja no Tríduo Pascal. Então, eu sei que é um pouco difícil de entender tudo isso, mas não precisa. Se você entender pelo menos um pouquinho, se você chegar no dia da Páscoa, conhecendo um pouquinho sobre esse Jesus maravilhoso, sobre tudo que ele passou, que ele sofreu, que ele deu a sua vida por nós e por isso nós explodimos de alegria no domingo, é isso que conta. Isso já vai ser bom, tá certo? Então vamos lá agora falar especificamente da Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa, na verdade, gente, olha, toda a Semana Santa, desde a segunda-feira, ela é cheia de acontecimentos importantes, tá bom? Que a gente celebra os últimos dias, né? A última semana de Jesus na Terra. Você se lembra, começou com o Domingo de Ramos, onde Jesus entra triunfal em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade onde Jesus vai sofrer e morrer e ressuscitar. Então, Domingo de Ramos, ele entrou no jumentinho, todo mundo aclamou o rei, todo mundo colocou tapetes, folhagens e mantos para ele. Na segunda-feira, ele passou na casa dos amigos mais importantes, mais assim íntimos da vida de Jesus, que era Lázaro, Marta e Maria, os amigos mais queridos de Jesus. A casa de Marta, Maria e Lázaro era como se fosse o lar de Jesus, depois da casa de Nossa Senhora, é claro, né? Então ali Jesus se sentia em casa. Então Marta, Maria e Lázaro ofereciam um jantar para Jesus na segunda-feira santa. E Maria trouxe um vidro de perfume maravilhoso e caro, e lavou e banhou os pés de Jesus com aquele perfume. Depois, na terça-feira santa, Jesus faz assim como que uma previsão daquilo que ia acontecer com ele. Ele conversa com os discípulos, ele tinha 12 discípulos que eram amigos, que eram íntimos dele. E ele conversa com os discípulos falando da traição de Judas, falando da negação de Pedro. Só que os discípulos, eles estavam assim embaralhados, eles estavam atordoados com os últimos acontecimentos ali de Jerusalém, aquela coisa toda, a entrada dele triunfal, o jantar na casa de Lázaro. Os discípulos não estavam entendendo muita coisa. Eles não sabiam que Jesus, né, na sexta-feira santa ia sofrer e morrer. Então, mas eles estavam pressentindo que algo muito sério estava para acontecer com Jesus e com eles também. Então eles estavam meio atordoados, não entenderam muita coisa, mas Jesus fez uma previsão para eles, que isso tudo ia acontecer. Na quarta-feira santa, Jesus também prefigurou alguns acontecimentos, como a última ceia. Aí Jesus já mandou, então
já entra no clima da última ceia, porque Jesus já envia os seus discípulos ao cenáculo, um lugar chamado cenáculo, que era uma sala muito ampla, uma sala grande, com muitas janelas. E Jesus então enviou os seus discípulos para preparar a sala da ceia, da última ceia, onde eles iam celebrar essa Páscoa dos judeus, essa passagem, porque Jesus também, ele provém desse judaísmo todo, dessa religiosidade toda, então ele também celebrava a Páscoa dos judeus, e aquela ia ser a última ceia pascal com seus discípulos. E nessa última ceia, que é o acontecimento mais importante da Quinta-feira Santa, que nós celebramos com muito amor na Santa Missa, missa da noite da Quinta-feira Santa, onde acontece nessa última ceia de Jesus com seus 12 apóstolos reunidos no cenáculo, a sala toda enfeitada, toalhas brancas na mesa, pratos, talheres, tudo muito bem arrumado. E o que havia nessa ceia? Havia ervas amargas e pães ázimos, que era a refeição realizada pelos judeus, que era uma ceia muito simbólica, né? Então as ervas amargas têm o seu significado, os pães ázimos, que quer dizer pães sem fermento, também tem o seu significado. E isso tudo acontecia de uma maneira muito simbólica, muito profunda, era um ritual. E nessa última ceia de Jesus acontecem 3 coisas muito importantes: o lava-pés, o pão e o vinho e o mandamento do amor. Então, o lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. O que Jesus fez? Ele mesmo. Primeiro ele pegou um avental, se vestiu de um avental. O avental significa serviço, doação. Tendo colocado seu avental de serviço, Jesus derramou água numa bacia. Sim, colocou água, os discípulos ficaram de olhos arregalados, sem saber o que era aquilo. Jesus pegou uma toalha, colocou nos braços ou na cintura, acho que ele colocou na cintura essa toalha, cingiu-se dela, colocou na cintura, pegou aquela água na bacia e começou, um por um dos discípulos, lavar os pés dos discípulos. E lavou os pés dos seus 12 discípulos, inclusive daquele que ia trair Jesus. São Pedro nem queria que Jesus lavasse os pés dele, porque São Pedro se achava assim muito importante, muito... E ele falou: imagina, mestre, você vai lavar os meus pés? Eu é que devo lavar os seus. Mas Jesus disse: deixa, Pedro, agora eu preciso fazer isso. E sabe por que Jesus estava lavando os pés dos discípulos ali, na última ceia, na mesa, antes de começar a cear? Porque Jesus queria ensinar para eles que quem ama serve o outro, que quem ama ajuda o outro, lava os pés do outro. É o sinal do amor, o sinal do serviço. E Jesus ensinou para lavar e enxugar. Jesus lavou os pés e enxugou os pés, um por um, dos seus discípulos. E Jesus ensinou com isso o mandamento do amor. Quem ama, põe-se a serviço. Quem ama, se doa para o próximo. Quem ama, usa máscara agora no coronavírus para que não se espalhe o vírus da doença. Quem ama, procura ficar mais recolhido na sua casa, ou se precisa sair de casa, sai com consciência. Usa o álcool em gel, protege-se para proteger o outro, abre caminho para o outro, deixa o outro passar primeiro, atravessa na faixa de pedestre. Se está de motorista, respeita o pedestre. É aquele que pensa no outro, que age pelo bem do outro. Isso significa lava-pés. Isso que Jesus quis mostrar, porque o amor não é uma coisa abstrata. O amor
O amor de Deus é real. O amor de Deus é aquele que dá a vida. É aquele que se esconde no sacrário para ouvir nossas preces, para atender nossos pedidos, para nos libertar e salvar. Isso é amor. Amor se transforma em obras. Então, tendo dado toda essa lição de amor, Jesus sentou-se à mesa com os discípulos e partiu o pão. Partiu o pão e serviu as taças com o vinho. E a partir daquele momento, a ceia judaica passa a ser a refeição mais importante dos cristãos, a ceia pascal do verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sim, Jesus naquela última ceia transforma o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Ele mesmo se dá em alimento. E esse acontecimento tão misterioso e tão cheio de amor, de um amor louco de um Deus por nós, esse amor vai se concretizar na cruz, quando Ele dá a sua vida, quando o seu sangue todo é derramado, quando o seu corpo é dado em comida, em alimento, em salvação por nós. Então, esse sinal, essa revelação do grande amor de Deus por nós, através da última ceia, que depois a igreja vai chamar de Eucaristia, e foi ali, na última ceia, da Quinta-feira Santa, que Jesus transformou o pão e o vinho em seu corpo e sangue, e assim nasceu a Eucaristia. Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus. E é isso que nós celebramos na Santa Missa. Então a Santa Missa é o mistério da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E isso Ele fez lá na última ceia, tá certo? É um fato histórico, um fato da nossa fé, mas que também exige uma aceitação do mistério de Deus na nossa vida. E para finalizar, gente, a Quinta-feira Santa, eu apresento essa imagem de Jesus aqui, porque ao terminar a última ceia, já era tarde da noite na Quinta-feira Santa, todo mundo estava carregado de uma emoção muito grande que ninguém sabia explicar direito o que era. Jesus sai com 3 de seus discípulos e vai para o Jardim das Oliveiras. E vai passar a noite em oração com Deus Pai. E foi ali no monte ou no Horto das Oliveiras, Jesus estava ali rezando com 3 discípulos, e aí chega Judas com 2 soldados para o entregar. E aí então começa todo o drama da Sexta-feira Santa, tá certo? E o vídeo então não se encerra e vamos continuar amanhã. Mas vamos ficar com essa imagem de Jesus em oração no Monte das Oliveiras. Tá bom? Um grande abraço. Até amanhã. Tchau.